Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia do Tarô Sorte na Vida e do Instagram tarô.sorte.na.vida, e hoje vamos para mais uma leitura de aconselhamento com o querido Tarô Zen de Osho, que é um tarô que eu gosto muito porque ele estimula muito a nossa percepção intuitiva das coisas. Sem mais delongas, então vamos ao jogo. Hoje o jogo abriu com a carta do Renascimento, que é uma carta que eu gosto muito, apesar dela indicar que houve ali um grande sofrimento, uma grande crise. Ela também fala que está acontecendo uma saída, né, para além dessa crise. Então nós temos aqui como metáfora, né, o comportamento triste, decepcionado, né, de quando a gente tem algum abalo com alguma situação, o comportamento tentador de enfrentamento, de combate, né, de conflito ali, de discussão, de disputa, de competição, em que a gente está, né, aqui muito passivo e aqui ativo demais. E depois a gente chega num equilíbrio, que é o equilíbrio da criança, que está aqui tocando uma flautinha super tranquila, sem querer guerra com ninguém, mas também sem deixar de participar da vida. Então, depois desse grande abalo que você passou, você está aí conseguindo limpar suas mágoas do passado e temperar a situação, né? Então, assim, essa não é a carta da temperança, é a carta do 10 de espadas, que fala de um esgotamento mental depois de uma grande crise, de uma situação que te exigiu muito dos seus pensamentos, né, da sua estratégia, e aí você ficou muito cansado desse abalo e agora você está finalmente renascendo, retomando as suas forças para um novo ciclo. Parabéns por isso e observe aí que o tarô está te dando também um apoio, mostrando que agora a sua energia está mais espontânea, está mais alegre, está mais leve, como a energia da criança, que tem assim espontaneidade e curiosidade pela vida, né? Bom, nesse mesmo padrão energético de final de ciclo, nós temos a carta aqui do mundo, que é uma carta muito bonita no tarôzinho, que ela chama completude. E nessa carta a gente vê uma pessoa colocando a última peça dentro de um quebra-cabeça com a imagem de um Buda em extrema serenidade. Então essa carta ela fala dos ciclos que terminam e dos ciclos que começam. Então um grande ciclo aí na sua vida, mesmo que você não perceba, ele terminou, né? Pode ser um ciclo de desafios, pode ser um ciclo de trabalho, um ciclo de relacionamento, um ciclo de comportamentos antigos que agora você está abandonando. E agora um novo ciclo vai começar com uma maior maturidade da sua parte, que também é ótimo, né? Na parte consciente, o tarot está falando que a sua cabeça anda agitada demais. Então aqui nós temos a carta da mente com uma figura que está pensando demais, né? Pensando excessivamente a ponto de começar a sair fumaça, né? Então quando sai essa carta, o remédio para essa carta é a gente meditar, entrar em oração, passear, até fazer uma faxina na casa, né? Se isso te despertar dos seus pensamentos, organizar suas coisas, dar uma boa limpeza ali, também pode ser restaurador. De qualquer forma, é interessante, né, a gente observar quando a gente está tentando resolver uma questão só pela mente, sem usar a intuição, sem considerar que as coisas todas têm um movimento, um ciclo e um tempo também para se resolverem, a gente acaba ficando preso aí numa viagem mental. Então é preciso sair dessa viagem mental, indo ou para o físico, né, ou para os momentos de paz espiritual, ou para a vida prática mesmo, né? Então se não for fazer uma caminhada, pelo menos dar uma limpeza aí, uma organizada nas gavetas, né, o que for que te dê um pouco mais de alívio e te distraia também, né? Pode ser um momento de lazer com amigos que te distraia dessa viagem mental sem fim que às vezes a gente acaba entrando. O que você tem que resolver nesse momento? A sua sensação de capacidade. Então aqui nós temos uma criança de frente para uma casa, né? A carta do forasteiro, que eu já contei dessa carta em algum vídeo. Que essa criança, ela quer entrar nesse lugar, mas esse lugar está aberto, é só ela empurrar, né? Ele não está trancado, apesar de ter esse cadeado aqui, o bloqueio é mental.
Então observe que às vezes as coisas estão a seu favor, mas você ainda está se debatendo com os sentimentos infantis de eu não sei se eu mereço, eu não sei se eu vou dar conta, ou atitudes mesmo, né, infantis. Então, observar essas atitudes infantis e procurar se respeitando, mas também ultrapassando nessas atitudes e confiando mais em você, tendo mais proatividade e fazendo um pouco por dia do que você precisa fazer, sem precisar retrair para aquele estado de pânico, não vou conseguir, tarará. Então, respira fundo e foca bastante aí na sua autoconfiança e na positividade, na ajuda que a gente tem também do espiritual para resolver as nossas questões da vida. É um jogo um pouco misterioso esse jogo, né? Ele não tem uma característica... Assim, a característica desse jogo é que existe um fim de ciclo acontecendo. Mas ele tá um pouco difícil de entender, né? Assim, de saber qual é a marca dele, mas ele tá falando de uma transição mesmo. E aqui ele fecha na compreensão, né? O que você teria que compreender é a carta da viagem. Ou seja, é um momento de alguma viagem, ou uma viagem para fora, para você descansar, para você aproveitar a vida, para você conhecer lugares e pessoas novas, ou é uma viagem para dentro. E como caíram cartas de fim de ciclo, eu arriscaria dizer que essa viagem ela é mais interna, né? Ela é uma viagem assim de você fazer um balanço das coisas boas e ruins que tem acontecido, do que você quer fazer, para onde você quer ir, e observar suas conquistas, os seus movimentos, os seus sentimentos, como é que está o seu mundo interno mesmo, né? Então é de se escutar, de se conectar mesmo com o que você está sentindo e de engajar novamente num processo terapêutico, porque é sempre também uma forma que a gente tem de conhecer esses processos, né? Que são muitas vezes inconscientes. De novo, tá falando de uma profunda alteração, né? De uma profunda transformação aqui na carta da morte. Então tá mostrando mesmo que você tá entrando numa nova fase da sua vida, né? Então são 3 cartas aqui com a mesma mensagem, né? Falando você tá renascendo, você tá fechando um ciclo e abrindo outro, e você tá passando aí por uma profunda transformação. Pensando assim nos meus processos, né? Eu tenho estudado alguns livros que eles estão me dando chaves de compreensão de alguns comportamentos e de alguns acontecimentos, né, da minha vida. Então, pode ser um momento interessante para você procurar fontes aí de conhecimento, tanto orientadores, mestres espirituais, psicólogos, pessoas experientes, para você conversar e também ter os seus momentos de estudo e de elaboração dessas últimas experiências, porque você está se transformando e não é pouco, né? Você está se transformando muito. Uma das características dessa transformação, que é muito bonita, é o lado espiritual. Então aqui a gente tem a carta da fonte mostrando que assim, olha, sempre que bater um desespero, que bater uma insegurança, lembra que Deus está com você. Então você sempre pode acessar a fonte, né? Que é a fonte do divino dentro de nós. Então a gente pode, por exemplo, meditar e ficar em conexão com Deus, orar e ficar em conexão com Deus, fazer caridade e ficar em conexão com Deus, fazer trabalhos manuais e artísticos, né? Ou trabalhar de forma carinhosa e amorosa e entrar em conexão com o espiritual, né? E essa carta ela fala assim, olha, sempre que você estiver cansado, você pode repor suas energias com Deus. E sempre que você estiver vibrando de entusiasmo, você também pode retirar essa energia criativa dessa relação com o divino e criar, ser criativo, ou para fazer um almoço legal com o que estava na geladeira, ou para ir naquelas lojinhas que tem de tudo e comprar uns objetos de decoração para sua casa, ou antecipar a demanda de alguém, né? Saber entender que uma pessoa está precisando de alguma coisa. Enfim, mas assim, essa carta é muito sobre criatividade. Ela é muito sobre também repor suas energias nas orações e nos momentos de conexão, né, com o divino. E ela é muito sobre se expressar também, porque a energia do fogo, né?
Então é sobre você também acreditar que essa mudança que está acontecendo está te trazendo muito poder de comunicação, de expressão e de criatividade. Então aproveita essa conexão. Dá o seu máximo nessa relação aí com a sua criatividade. Como eu sempre digo, se quiser, leiam O Caminho do Artista da Julia Cameron, que virou um dos meus livros favoritos, assim. E ele é muito legal, porque é um livro sobre desbloqueio pessoal e criatividade, né? Então ele explica assim, quais são os comportamentos de quando a gente está bloqueado artisticamente, o que fazer para sair deles. Ela traz vários exercícios muito divertidos também de fazer, que vale muito a pena. E para fechar esse jogo, sempre tem, né, gente? Sempre tem uns sofrimentozinhos ou sofrimentosões que muitas vezes atormentam a nossa alma e eles estão aí subterrâneos. Então, né, essa carta ela conta a história do discípulo do Buda, né, que chamava Ananda. E quando o Buda desencarnou, né, o Ananda era muito ligado ao Buda, então ele ficou muito triste. Aí ele decide sentar uma noite e chorar, meditar e chorar, chorar, chorar toda aquela perda. E no final dessa noite ele se esvazia tanto, ele vai tão fundo na dor dele que ele se supera, ele se ilumina, né? Ele entra em conexão direta ali com Deus. Então, essa história fala de que não adianta deixar os sofrimentos embaixo do tapete. Às vezes a gente precisa simplesmente chorar, conversar com Deus e chorar as nossas tristezas para virar essas páginas e voltar aí a uma incrível conexão com a nossa criatividade. Inclusive, né, muitos artistas fizeram obras interessantíssimas com dor de cotovelo. Não é necessário, mas é uma ótima fonte também, né? A raiva e a tristeza, elas são ali motores também da nossa criatividade. Mas de qualquer forma, depois de esgotar, né, de esgotar suas tristezas, de chorar mesmo, volte para a sua conexão com a fonte, com a sua criatividade, com a sua expressão. Aproveite esse momento de transformação profunda que você está passando, porque é um momento de renascimento, é um momento de fim de ciclo, em que não adianta você ficar resolvendo esse momento pensando, esse momento também é muito criativo e intuitivo, e é um momento para você crescer e tomar consciência do seu potencial e se conhecer, fazer uma viagem interna aí, às vezes, se você quiser cultivar cadernos, né, cultivar gravações em que você pode também estar desabafando as coisas, de qualquer forma, arranjar maneiras de você entrar nessa viagem para dentro, para se conhecer mais e entender a preciosidade desse momento de maturidade que você está passando. Espero que o jogo tenha feito sentido para vocês e até a próxima leitura.